Daqui pra frente. Olá, 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 olá! Tudo bom? Começando mais um Daqui pra Frente. Episódio 8 dessa vez, mais uma vez, conversas internacionais de altíssimo nível, recebendo aqui o diretor de inovação do Olympique Lyonnais, o famoso Lyon da França, o senhor Harry Moyal, vai conversar um pouquinho com a gente sobre os projetos digitais e de internacionalização da marca do Lyon, convidado de altíssimo gabarito que só daqui para frente traz para você, né? Aproveitando, começando o programa, pedindo para você que está curtindo a gente, seguir, seja no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no meu canal do LinkedIn, acompanhar, seguir tudo que a gente está produzindo de conteúdo, eu, uma pessoa física, Bruno Maia, ou daqui para frente. Então, por favor, adicione, dê like, dê joinha, compartilha, cara, e compartilha porque a gente está fazendo aqui um programa que ele é bastante nichado para quem gosta de acompanhar a inovação na indústria do esporte, novas tecnologias, novos negócios, né? Então não é um programa de massa, assim, eu preciso realmente falar com quem gosta do assunto. E nada melhor do que a própria comunidade para me ajudar a chegar nessas pessoas. Então, se você sabe, tem um amigo, um grupo de WhatsApp onde a galera curte esse assunto, né, é o lugar que você trabalha, passa isso, manda isso pra galera, porque é disso que a gente precisa para fazer a comunidade do Daqui pra Frente crescer, e vamos ter novidades muito legais em breve, coisas novas chegando pro Daqui pra Frente que eu espero anunciar já nos próximos programas, e dependem muito dessa comunidade estar cada vez mais forte. Bem, essa é a segunda entrevista internacional que o Daqui pra Frente faz, né? Já tivemos aqui o Andreas Heyden, que é o CEO da área de Digital Innovation da Bundesliga. Agora eu estou conversando, terceira, porque tivemos também o Juan Iraola, do Real Sociedad. Agora temos o Harry Moyal, do Lyon, né? Essa comunidade internacional de pessoas que trabalham pela inovação e pela transformação do futebol a partir de tecnologia, né? Muito bacana estar conectado com essas pessoas e poder trazê-los aqui. Se você já acompanhou, já sabe como funciona. Se está vendo pela primeira vez um programa do Daqui pra Frente com essas entrevistas gringas, rola da seguinte maneira: eu vou bater um papo com o Harry em inglês, né? Se você tiver dificuldade de entender, no final eu faço uma tradução relativamente livre, mas bastante completa de tudo que foi falado, porque uma das intenções desse programa é democratizar o acesso à informação de tecnologia e inovação no esporte para poder fomentar a indústria daqui, né? Então eu peço para você, mais uma vez, ficar ligado, compartilhar, www.brunomaia.cc, só isso. Compartilhar nossos canais também, nossos programas. Olha também, se você está chegando agora, as entrevistas que já rolaram antes, já teve bastante coisa bacana aqui no Daqui Pra Frente, nesses agora 8 episódios. E vamos logo ao que interessa, que é o papo com o Harry Moyal, em que a gente falou bastante sobre o processo de internacionalização da marca do Lyon, mas também sobre o trabalho de dados e de gestão de plataformas digitais que eles fazem por lá. Então vamos lá com vocês, mais uma vez, anunciando agora, em definitivo, Harry Moyal. E hoje, aqui no Daqui Pra Frente, a gente está discutindo a internacionalização das marcas dos clubes brasileiros. É um movimento que já é feito bastante pelos clubes de fora, especialmente no nosso território. Muitos deles estão atuando, têm trabalhos em redes sociais. E para a gente falar sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com o Harry Moyal, que ele é executivo de marketing do Olympique Lyonnais, o Lyon, como a gente chama no Brasil, e é um desses clubes que faz esse tipo de trabalho. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto e alguns outros também relacionados à gestão da relação com os fãs. Então, eu vou falar em inglês com eles aqui, e depois no final você pode ir para a parte final do podcast, onde eu vou estar comentando pergunta por pergunta, aí já em português, o que o Harry falou com a gente. Tá bom? Então, Harry, nice to have you here. Thank you very much for accepting our invitation. Sure. My first question is, how do you deal with the national communication of Olympique Lyonnais in your social network? Since when are you working on that, and what's the objective that you have in this work? Is just something for brand awareness, or you have some conversion goals to get as well? Okay, so we are at the step of our history where international expansion is a strategic priority for the club.
We are a very well-known brand in France, obviously, but also in Europe because of our participation to European competitions. But our reach and relevance in international markets, so be it Asia, North America, South America, is quite limited. Although we have a long history, for instance, with Brazil because of all the players that came to play for Lyon. And so our goal is first to brand, to reach as many people as possible overseas, build a brand, and then in the second step, once we will have brand recognition, to try to convert and monetize it. Great. And which territories are you making specific work on social media? Okay, so obviously the easiest for us was to open a social network account in English, because that way you reach the maximum number of persons with the minimum effort. So this is what we did, I would say 3 to 4 years ago. Facebook, Twitter in English, dedicated accounts. Now, 3 years ago, we had an investor coming from China with whom we've built a joint venture. And so we begin to build our presence on Chinese-specific social networks, so WeChat and Weibo. And just this season, we've begun to open our accounts in Portuguese. Cool. And you work for Brazil in Portuguese, right? Yes. And how is the focus is Brazil. And how is the relation with Brazilian fans? How do you feel then about Olympique Lyonnais? And specifically, if you can talk about Juninho, the presence of Juninho, who is a big idol in your club, how is the relation with Brazilian fans? So as I said, we have a long history with Brazilian. We hosted a lot of Brazilian players. So obviously Juninho, but also Claudio Caçapa and Milson, Fred, to name a few. I mean, it has long been a priority for us in terms of scouting, because we believe that Brazilian players are among the best in the planet, and we want to continue to host as many Brazilian players as we can. Clearly, the comeback of Juninho as sport director over the summer, we believe will help us attract some new talent for Brazil. And this is why it has become a priority for us to develop our presence, the presence of the institution in the Brazilian market. Cool. And after this period that you have been working internationally, how is your evaluation, your analysis until today about what did you get and what you didn't get yet in this work, to understand how difficult it is to create a brand overseas in other territories for a club, they're a major club like Lyon? Yeah. So, I mean, our Brazilian initiative is quite new. But after 4 months, we already attracted several tens of thousands of followers on our Portuguese Twitter account. We've attracted north of 100,000 followers on Facebook from Brazil. And more importantly, we've just recently launched, so mid-September, our dedicated app, club app, for the Brazilian market entirely in Portuguese. So far, we are only translating some of our content, but the next step is to increase the size of our community managers that are Portuguese speaking, and that will create specific content in Portuguese. So you can expect to have exclusive interviews with Juninho, with some of our players that are Brazilian, so Marcelo, Rafael, and Claudio, and really try to get some behind-the-scenes footages about what it is to be a Brazilian in Lyon. But it was great that you explained specifically about Brazil, but I meant that how do you evaluate the whole strategy about internationalization of the brand using social media? Has been a positive result? Do you think there's something that is more difficult to do and you have to struggle a lot to get good results? What's the It is tough main because content creation requires either to have specific people talking the language,
or to have specific capabilities to translate whatever you're creating in French in other languages. So the way we evaluate whether or not it's working, it's clearly first the number of followers, the number of people adopting and downloading and using our app, but also the number of people that we have in CRM that are not French. So on the different front, we are making some progresses. We don't have specific targets at the moment, but the more we can get in the shortest time frame, the better. Cool. Eu vou pedir desculpa para quem está ouvindo um pouco do barulho aqui. A gente está num evento em Madrid e a gente se encontrou aqui agora e o Harry teve essa gentileza de atender a gente, então por isso está um pouquinho barulhenta essa conversa hoje. Mas seguindo aqui, Harry, how do you work with data today, nowadays, in the Olympique Lyonnais? Which are the main products that you work and the goals that you have for short term in terms of managing data of the fans? Okay. I mean, we are the forefront of data management. So we have invested 4 years ago on the full infrastructure in CRM and segmentation. So we are basically collecting data, first-party data on all our club media. So website, application, even social networks if we can. And then we have targeted efforts in order to try to collect data on forefront. So basic social economic data and demographic data. Second, everything transactional. So whether you buy tickets, merchandising, whatever we're offering. Then any kind of interaction with our marketing. So whether or not you open our emails, do you click on our content, when and how often you do it, and what kind of content. And four, everything's behavioral. So that includes your interaction with our client service, Cool. interaction with our infrastructure in the stadium. So if you connect to the Wi-Fi, if you watch some videos in the stadium, but also we are launching regular surveys to our fans voluntarily with some lotteries in order to try to understand what's their consumption of other activities, and this is especially useful for discussion with our partners. Cool. And would you say that the priority in terms of a strategy of marketing, take care of data is the first thing that you have in mind when you decide to do whatever? It has been a huge priority for the last 4 years. So first, collection of data. Second, building 360 degrees views of the fan to understand exactly who they are. And then try to create a personalized offer overall, online and offline. And what's the whole of OTT platform in this strategy for collecting data and knowing more the behavior of the fan? So clearly it's one way to monetize our content, and we're creating more and more content, original content, on top of the institutional content that we are already creating. So it is one new level of collection of data and understanding what kind of content the fans are valuing. So for instance, if we see that a fan is especially interested in women's soccer, then we try to push him some more information about women's soccer. Cool. And beside the OTT platform, which kind of priorities you have to generate new avenues for the club using data in the short time? Do you have any other? Say it again. Which one? Besides the OTT platform, Yeah. you said that it's increasing revenue for you right now. Do you have any other specific activity that you are focused
that are focused on to create, to generate new revenues for the club in the short term? Because digital is coming, everybody's talking about new generation of revenue, but what's coming in the short term that becomes relevant for the financial of the club in terms of data? Is there any other platform that you can make money in the short term? No, in terms of data, it's really once you understand who are your fans and you manage to identify different segments, it's really more about customizing your existing offers. Because, as of now, most of the clubs, we included, are, for instance, selling tickets for our games. But we sell the same tickets to all the fans. So the idea is once you understand the different kind of segments, you can customize the tickets that you are offering with additional value-added services on top of the ticket. So for instance, for a family, you will send the ability to meet the mascot, you will have the ability to offer customized catering and drinks because you know that kids will be there, and so on and so forth. Only more two questions to you to finish our conversation. Thank you very much for having us here. How do you organize in terms of editorial your OTT platform? Do you have content for international public, or do you split what's before the game? How do you organize? Do you have some structure to understand how are the pillars of your editorial production? Okay, so first, at the moment, our OTT has been launched only in July. So we are at the inception of the initiative. So at the moment, we're focused on the French market, which is the most natural for us. In terms of editorial, we have everything that is pre-game. We have just before, during, and just after the game, so live. And then we have original content. These are the three pillars of our editorial strategy. So on the first one, we try to build momentum to the game. On the second one is really focused on what are going to be the players, what are the latest news before the game. Try to give statistics and value-added services during the game because we don't have the live footages. Yes. And after the game, really reactions of the coach and the players of both teams to cover the event until the end. Then on the original content, we try to create new series, mini-series of content based on our player, our coach, the institution, in order to show behind the scenes. So for instance, launched last week a focus on the goalkeepers. So very specific position, try to understand how they live, how they behave one with each other, what they do differently, what are their specific challenges. So we just released the piece on one, and there will be 4 to 6 other, one every week on Thursday. Cool. And how many people works in market structure in Olympique Lyonnais, including the OTT platform? Can you describe for us how many people are there? Overall, it's more than 70 people. 70 people. If you add marketing plus digital plus editorial, 70 people. Yeah, roughly. And the OTT platform creating content and TV? 60. More accurate. The most part of the team is working on that. No, sorry. Okay. 60 is total. Okay, and the then total. The split is what? And the OTT and the content creation in video platforms? Content creation overall should be half of it. Half of it, great. Yeah. The last one, how the stadium, you have a pretty new stadium, works for you to generate data, and how do you integrate this to the marketing strategy? So clearly the new stadium has been instrumental in collecting more data. So now we have Wi-Fi access, so we understand who are the fans using Wi-Fi. We have 26 concessions for food and beverages, which all are collecting what the users are buying. We have a cashless program called MyOL,
That allows us to understand what they are buying, be it merchandise or food and beverage. We have a dedicated portal and application for match days where people are logging in. So all of these are really been enabled by the new stadium. And this convergence of data that you have from all these sources, this intelligence is part of your team, is inside of Olympique Lyonnais, or do you have another company that provides this kind of intelligence to you? We do everything in-house. We invested a lot into the infrastructure, so we are full sales force, and we're doing everything ourselves. Great, thank you very much for your time. It was amazing to have your experience, the history of the marketing in Olympique Lyonnais these last years. So it was a pleasure to have you here. Thank you very much. Yeah, my pleasure. And I invite all our Brazilian fans to download our new application, and there will be more and more content for you in the coming weeks and months. E aqui falando um fã do Juninho, então, por favor, baixem aí tudo que tiver Juninho, a gente bate palma. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Pois é, ouvimos aí Harry Moyard, diretor de inovação e digital do Olympique Lyonnais, o famoso Lyon aqui no Brasil, o clube onde jogou o grande Juninho Pernambucano, um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol, sem dúvida alguma, hoje dirigente por lá. E eu vou agora traduzir para quem não conseguiu acompanhar, apesar de que acho que até que foi bastante suave, né, dessa vez, o inglês do Harry. Normalmente franceses, especialmente quando falam, consegue ter uma clareza maior assim para nós brasileiros, né, no inglês. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi como que eles negociam a comunicação internacional do Lyon nas suas redes sociais, quais são os objetivos, se é só brand awareness, se eles estão preocupados também com conversão. Brand awareness, para quem não está familiarizado, o objetivo de simplesmente divulgar a marca, fazê-la conhecida, ou se eles também buscam vendas e geração de dados nessa estratégia. Ele falou que num primeiro momento da história, em que a expansão do Lyon começou e ainda está nessa etapa, isso é um desafio estratégico para eles. Eles são muito conhecidos na França e na Europa por conta das seguidas participações que tem na Champions League, mas que o alcance deles em mercados como a Ásia, a América do Norte e a América do Sul ainda é bastante limitado, apesar de que no próprio Brasil ele fala que tem uma relação um pouco maior por conta dos jogadores, né? Então a primeira meta de estratégia quando eles vão para um novo território é alcance. O máximo de pessoas possíveis entrarem em contato com os canais do time, com a marca do time, com os valores dele, para construir essa boa imagem nesses lugares. E apenas num segundo e futuro momento, quando isso já está conquistado, é que aí sim eles passam para ações de conversão e monetização. Perguntei em que territórios que eles já estavam, e ele falou, misturando um pouco com a questão da língua, falou que o primeiro foi realmente em inglês, porque você alcança o maior número de pessoas gastando menos grana, né, menos esforço. Isso começou há 4 anos, com Facebook e Twitter em inglês. De 3 anos para cá, eles foram também para o mercado asiático, na China, fizeram uma joint venture com uma empresa lá, que se tornou parceira deles, e levou eles, por exemplo, para o Weibo, né, que escreve W-E-I-B-O, uma das principais redes sociais da China. E agora, em 2019, só eles começaram uma conta em português. Eu perguntei como eles estavam sentindo a reação do clube com os fãs do Brasil, e ele falou, né, que a história deles é muito longa por aqui, por conta de uma série de jogadores, como Caçapa, Edmilson, o próprio Fred, que agora está voltando para o Fluminense. O Brasil, para eles, é um foco grande de peneira, de busca de talentos, e agora, mais recentemente, com a volta do Juninho para ser diretor do clube, ter mais jogadores brasileiros passou a ser uma forte possibilidade nos próximos anos, o que aumenta a urgência dessa frente de comunicação com os fãs daqui e levou à decisão de abrir canais em português voltados para o mercado brasileiro. Então eu perguntei para ele se depois desses 4 anos trabalhando em internacionalização da marca, se eles já conseguem perceber as metas alcançadas, o que não foi alcançado, e ele falou que no Brasil ainda é muito recente, não dá para ir muito fundo nisso, mas que está começando muito bem. Os primeiros meses tiveram números incríveis. Recentemente eles também lançaram um aplicativo para o mercado brasileiro, todo em português, foi uma coisa que ele contou também, eu não estava sabendo.
E não só estão traduzindo o conteúdo gerado lá na França para o português, mas começando também a investir em country managers, ou seja, pessoas que vão trabalhar aqui para reforçar a produção específica para as necessidades dos consumidores daqui. Então, por exemplo, entrevistas exclusivas com jogadores atuais e antigos sobre como é ser um brasileiro que vive em Lyon. Coisas que interessariam o pessoal daqui, talvez não valha a pena estar no aplicativo principal do Lyon, mas para o Brasil vale, né? E sobre o resto da estratégia como um todo, ele sempre fala que o número de seguidores é a primeira métrica relevante, né? Ele já tinha comentado isso quando falou que o alcance é para onde eles começam tudo. E também o número de fãs que estão baixando o aplicativo deles. Isso é muito importante. E outra coisa muito legal que ele citou é a medição de quantas pessoas acessam as plataformas de CRM deles, ou seja, um ambiente de geração de dados que não sejam francesas. Isso para eles é uma medida grande do sucesso que o trabalho de internacionalização tem. Eu aproveitei esse gancho que ele falou de CRM para perguntar como eles estão usando dados no Lyon hoje, quais são os principais produtos e as metas de curto prazo que eles têm em gestão do relacionamento com os fãs. E ele contou que eles investiram numa estrutura própria de CRM, o que é bem bacana, né? De CRM segmentação, e faz 4 anos mais ou menos, o que coincide um pouco com a inauguração do estádio deles, o estádio atual. Eles inauguraram um novo estádio que foi usado para a Eurocopa de 2016, e através desse sistema de CRM eles coletam dados em todas as frentes de contato com os fãs, desde websites, os aplicativos, redes sociais que permitem isso. Então eles vão concentrando todos os esforços em juntar dados nessa plataforma deles de CRM. E ele explicou que são 4 frentes principais onde eles atuam na estratégia de CRM. A primeira é a captação dos dados socioeconômicos e demográficos, a coisa mais básica, né? Nome, telefone, onde mora, idade, esse tipo de coisa, para conhecer as faixas onde os torcedores, fãs, se encontram. Depois, eles passam para a parte transacional, ou seja, onde você compra ingresso, quantos ingressos compra por ano, se compra peças de merchandising, camisetas, canecas, essas coisas ou não. Depois, na terceira parte, eles medem o quanto o fã interage com as comunicações de marketing, seja abrindo os e-mails, se ele clica nos anúncios, nos posts, com que frequência, em que tipo de conteúdo. E, por fim, a quarta frente que ele fala é a comportamental, como a interação com serviços de cliente, especialmente falando da infraestrutura que eles têm no estádio. Se o cara se conecta no Wi-Fi, se quando está lá ele assiste vídeo, né? Serviços gerados pelo próprio Lyon e que eles testam para ver o quanto o cara responde aquilo dali. Então agora ele também falou que estão com serviços regulares e gratuitos para o fã, para poder entender cada vez mais o comportamento deles em outro tipo de atividades, o que é bastante útil para os parceiros comerciais e para as estratégias de venda de parcerias que o Lyon faz. Então eu perguntei para ele se a gestão de dados pode ser tratada como prioridade número 1 do clube, e ele falou que o caminho é esse, sim, que nos últimos anos esse tem sido grande parte do trabalho deles. Número 1, coletando dados. Número 2, construindo o que ele chama de uma visão 360 desse fã, ou seja, que conhece o máximo de informações sobre o comportamento e características desse torcedor. E, por fim, número 3, que ele falou, conseguir com isso desenvolver uma oferta personalizada, tanto no ambiente online, quanto na experiência offline que o torcedor tem com o clube. Eu perguntei então para ele como é que ele via a estratégia de OTT nesse sentido. Para quem já acompanha o daqui para frente já está mais familiarizado. Quando a gente fala do OTT, a gente está falando dos canais de transmissão de conteúdo, normalmente pagos por assinatura dos clubes europeus. É o caso do Lyon, que criou recentemente, né, ainda em 2019, a plataforma deles. Estão começando a monetizar isso agora, criando cada vez mais conteúdos originais, ou seja, para além dos assuntos institucionais do dia a dia que eles já fazem nas TVs do Lyon e desse tipo de material de comunicação, vamos dizer assim, ordinária, comum do dia a dia. Então, isso faz com que eles gerem um novo nível de coletas de dados ao entender que tipo de conteúdos não comuns, não ordinários, os fãs dão mais valor. Se, por exemplo, eles virem que um fã é interessado em futebol feminino, clicou 2, 3 vezes em materiais sobre isso, eles podem levar com isso mais produtos e conteúdos sobre as meninas para esse usuário depois.
Então eu falei com ele, perguntei se além do OTT, que tipo de outras prioridades eles têm para gerar receitas em curto prazo, né? Porque quando a gente fala de dados, é muito comum que isso jogue para o futuro, para algo que ainda não é muito materializável, né? E eu queria saber, e agora, no dia a dia, o que vocês estão fazendo que já é importante e ajuda a fechar a conta? E ele falou, ele relativizou isso, né? Ele disse que uma vez que você entende os seus fãs, aí sim você é capaz de desenvolver segmentações específicas para trabalhá-lo, porque aí sim você pode, como um gestor de marketing ou de experiência, customizar algo para aquele cara. E ele falou que é algo que ainda vai evoluir muito. Que hoje todos os clubes ainda, por exemplo, vendem ingressos, mas ingressos, de uma maneira geral, iguais para todos os tipos de fã. A ideia deles é entender melhor, por exemplo, se esse cara é um pai de família que vai sempre com quatro pessoas ao estádio, por que já não oferecer para ele a possibilidade de comprar o pacote fechado de ingressos, né? Em vez de ter que ir já facilitar o acesso, priorizar alguns serviços para ele que vai com a família dele, diferenciar isso. Então, por exemplo, se ele vai com criança, saber que pode oferecer bebidas infantis, né, que as crianças vão comer, alimentação infantil, para facilitar a experiência desse pai lá dentro, ou eventualmente vender um pacote já fechado, com tudo isso incluído para ele. Ele fala que enquanto você não conseguir definir bem os tipos de torcedor que você tem, fica muito difícil gerar valor com dados. E ele acha que é algo que ainda vai se sofisticar mais com o passar dos anos. Eu perguntei também para ele como é que na plataforma de OTT eles organizavam editorialmente os assuntos e os negócios que eles produziam conteúdo. E aí ele falou que, por enquanto, eles estão focados no mercado francês, que é o mais natural para eles. Eles estão começando por ali para dominar melhor um território por vez. E que em termos editoriais é basicamente 3 pilares básicos. Um, que são os conteúdos pré-jogo, que ele fala que servem para criar atmosfera para a partida, engajar o torcedor naquela emoção que leve ele a assistir o jogo ao vivo. No momento 2, o segundo pilar, são as impressões e notícias em primeira mão logo depois que o jogo acaba, né? Scouts, conversas com os atletas, conversa com o treinador, coletiva, até envolvendo jogadores dos outros times, aquela repercussão com conteúdos ao vivo. Então, no segundo pilar, é uma série de conteúdos ao vivo associada ao final das partidas. E, por fim, os conteúdos originais, onde eles tentam criar minisséries sobre jogadores, treinadores, sobre a instituição, mostrar os bastidores, né? Ele cita, por exemplo, uma série específica que eles fizeram sobre a vida dos goleiros, as dificuldades que eles têm, as características de treinamento. Eu perguntei, então, quantas pessoas trabalham nessa estrutura toda do marketing do Lyon. Ele falou primeiro 70, depois se corrigiu para 60, se somar as equipes do marketing, de editorial e do digital. E falou que só para a criação de conteúdo é cerca de metade disso, 30 pessoas, então, estariam focadas só nisso. Então eu levei o papo para a gente falar mais um pouquinho sobre o estádio, né, o estádio novo deles, como que o estádio ajuda eles a gerar dados e como isso se integra às estratégias de marketing. E ele citou de cara o sistema do Wi-Fi integrado, né, quando o usuário, o torcedor entra, pode acessar o Wi-Fi do estádio e ele aceita um termo de uso que permite o Lyon acompanhar e entender o comportamento dele, né? Isso gera muitos insights. Ele citou também que são 26 franquias de alimentação e bebidas concedidas dentro do estádio, mas que todas elas coletam o que o fã está consumindo. Isso é integrado sistemicamente para gerar dados para o clube. Além disso, ele citou um sistema de pagamento cashless chamado MyOL, que seria Meu Olympique Lyonnais, as iniciais disso, né? Através do qual o consumidor faz compras de uma série de serviços e também geram dados e informação para o Lyon. E ele falou que eles têm um aplicativo dedicado especificamente para as atividades do dia do jogo, onde as pessoas se logam para ter conteúdo, para poder ver o que está acontecendo, informações de serviço, e que tudo isso foi viabilizado, ser oferecido pelo Estádio Novo. Eu perguntei se essa plataforma de gestão de dados é algo internalizado do Lyon ou se eles trabalham em parceria com outra empresa. Ele falou que eles investiram muito, muito, muito pesado para que isso estivesse na mão deles, estivesse in-house, como eles chamam, que naturalmente eles usam ferramentas, e citam o Salesforce, por exemplo, para gerência do comportamento do consumidor, mas que eles mesmos que sentam
e coordenam tudo isso. Outra coisa que ele falou também, e que eu acabei não citando em algum momento da entrevista, e eu achei bem bacana, lembrei agora, é realmente sobre o trabalho de segmentação, né? Que enquanto você não consegue chegar a uma segmentação bem feita, com o máximo de informação, você é incapaz de gerar receitas novas a partir de dados. Então ele estimula muito que essa análise de dados seja feita tentando buscar quais grupos é possível se recortar ali dentro daquele mundo de dados e começar a fazer um trabalho específico para aqueles grupos. Né? Não é algo muito determinado, que tipo de grupo você vai achar. Não, é observando e vendo que tipo de dados começam a pular e se destacar mais entre todos aqueles que você tem. E aí você vai conseguir começar a entender particularidades da sua torcida, dos seus consumidores, e testa neles. Faz primeiro uma coisa só para eles, vê se eles respondem, depois você vai para um outro grupo. Isso eu achei bem bacana também. Acho que é urgente a gente falar sobre o trabalho de dados, iniciar ele no mercado brasileiro de forma séria. A gente não tem isso ainda de maneira consistente. Nas próximas semanas, nos próximos meses, eu vou estar falando bastante sobre esse assunto, né? Porque me parece ser o assunto mais quente para a gente falar nessa saída de quarentena, sobre os aprendizados que ficam desse período parado do esporte, de tudo que a inovação vai poder fazer pela gente, gerar de receitas para o esporte, especialmente no Brasil. Esse talvez seja o assunto onde estamos mais atrasados. Então, pessoal, foi esse o papo de hoje com o Harry Moyal, diretor de inovação digital do Olympique Lyonnais. Agradecer muito a ele, foi muito gentil, a gente se encontrou num evento da Europa no final do ano passado e ele me atendeu para essa conversa. Foi muito, muito bacana, já está um pouquinho antigo, mas acho que ainda estamos dentro da mesma temporada, dá tempo de repassar todas essas informações para vocês. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês, reforçando www.brunomaia.cc, o meu site onde você encontra meus artigos, meus podcasts, tudo que eu tenho produzido de conteúdo a respeito de inovação e novos negócios na indústria do esporte. No LinkedIn também vocês podem me encontrar lá com bastante coisa bacana. Sigam o Daqui Pra Frente, especialmente no YouTube, no Spotify, onde vocês preferirem consumir. Divulguem bastante esse programa, por favor. Mandem perguntas nesses canais também. Eu tô louco para interagir mais com vocês. Muito obrigado, mais uma vez, todo mundo que acompanhou esse 8º episódio internacional do Daqui Pra Frente. Beijo grande para vocês, pessoal. Até a próxima. Daqui Pra Frente.